that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. No último dia 15 de maio, o NEM, Núcleo de Estimulação Estrela de Maria, completou 1 ano. A USA Hemp, por meio da Fundação Redwood, apoia essa iniciativa e celebra a conquista de R$1 milhão em doações para a ONG, que atende mais de 400 famílias atípicas em mais de 80 favelas do Rio de Janeiro. Nascida nos Estados Unidos com o intuito de promover acesso a cannabis medicinal a ex-combatentes de guerra, a Fundação Redwood começou a atuar no Brasil em 2019, promovendo acesso à terapia canabinoide a famílias em situação de vulnerabilidade social. A Fundação Redwood planeja realizar outras parcerias com instituições do terceiro setor do Brasil para cumprir um sonho que nasceu junto com o plantio do primeiro pé de hemp no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Transformar o mundo através da cannabis medicinal. Para saber mais, acesse usahempbrasil.com. Estamos de volta com Segredos do Ramo, a primeira temporada do Cannabis Hoje Pode. E a minha convidada de hoje já trabalha no ramo há um tempão. Hoje ela é responsável por organizar o maior evento de cannabis que o Brasil já recebeu, a Expo Cannabis Brasil, que acontece em setembro em São Paulo. E é especialmente voltado para o público B2C, ou seja, é para você mesmo que está ouvindo. Larissa Uchida, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Anitta. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ver que cada vez mais estão surgindo esses projetos para a gente falar mais sobre cannabis no Brasil e principalmente para falar mais sobre o potencial do nosso setor, para falar sobre empreendedorismo. Então é uma honra estar aqui presente, participando desse quadro. Obrigada. Honra é a nossa. Aqui no Cannabis Hoje Pode, já é uma tradição que o convidado se apresente com as suas próprias palavras. Então, por favor, nos conte quem é a Larissa Uchida. Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, né? Gosto de empreender sempre e desde sempre. Eu falo que eu sou uma empreendedora desde quando eu era criança, porque eu adorava vender, né? Então eu ganhava alguma coisa e aí eu ia vender para alguém. Eu adorava estar sempre nesses rolos, né? Então, sempre gostei disso, sempre também fui muito incentivada pelos meus pais a seguir com esse meu dom de vender, de empreender, de criar, né? Meus pais eram comerciantes, então eles também entendiam, né, que isso era importante. Então, assim, eu tive toda uma base familiar também, né, me apoiando sempre, sabe? Eu saí da faculdade, eu fui empreender e eles sempre me apoiaram, quebrei também, voltei e tentei vários negócios e tô aqui até hoje, né? Então, passei também uma fase aí de aprendizado em multinacionais, trabalhei em empresas grandes também, mas eu sempre gostei de ter, né, o meu próprio negócio, de criar novas ideias, né, novos projetos, e isso está no meu sangue. Dá pra ver assim, que você até é porreta. hoje, sabe? E sempre em vários projetos, né? Eu gosto bastante de trabalhar com algo que me desafie e com algo que eu realmente goste do assunto, sabe? Eu gosto de principalmente trabalhar nesses mercados que são considerados tabus. E eu acho muito bacana. A gente quer ouvir tudo isso, mas vamos começar esse papo falando da Expo Cannabis. O que você acha? Pode ser, vamos embora.
Me conta então como é que rolou esse convite super especial para você ser a responsável pela realização da feira no Brasil. Pois é, a gente já tem um histórico com o Expo Cannabis há muito tempo, né? Eu era uma parceira deles como expositora da feira, por conta das minhas empresas, né, no setor da cannabis. E desde 2016 eu comecei a participar da Feira do Uruguai, né, lançando o projeto brasileiro lá e falando do mercado. E aí isso foi aproximando, né? A gente foi se aproximando, a organização comigo. E aí, na verdade, né, essa feira ela iria até rolar em 2019. A gente está até atrasado com esse projeto. Né? Uau! Mas daí veio pandemia, né? E aí na pandemia a gente... como que a gente vai investir num setor de eventos em plena pandemia que nós realmente não sabíamos o que ia acontecer, quando que a gente ia poder voltar a fazer evento no Brasil, porque todos os eventos naqueles momentos estavam sendo cancelados, né? Aeroportos sendo fechados. Então era uma incógnita mesmo, muito grande, de como seguir com esse projeto. E aí ele ficou simplesmente congelado, né? A gente conversou com a organização, falou, né, por motivos maiores, a gente não pode seguir com isso no Brasil. E aí, quando começou a voltar, né, isso em final de 2021, né, início de 2022, onde começou de novo a aquecer o setor de eventos, a gente voltou a conversar, e aí fechamos aí essa parceria. A gente tem agora, né, o direito de utilizar essa marca no Brasil pelos próximos 10 anos, então até 2033 vai ter pelo menos uma vez ao ano a feira acontecendo no Brasil. E a ideia é que a gente siga uma trajetória muito parecida como que foi, né, a representatividade dessa feira no Uruguai, porque não é somente uma feira para a gente expor produtos e marcas, né? É mais do que isso. A feira, ela vem como uma plataforma para a gente conseguir falar mais sobre educação, né, educação sobre cannabis, para falar sobre o potencial do nosso mercado, para estimular, né, que mais empresas surjam no nosso mercado, para profissionalizar as pessoas que queiram atuar no setor. Então, criar, né, essa conexão mesmo no mercado. A gente tem alguns pilares dentro da feira. É um pilar de negócios, né, de promover negócios, estimular os negócios no Brasil. O outro pilar é um pilar educacional, que a gente tem o dever, né, de democratizar a educação sobre cannabis no Brasil. E o terceiro pilar, que é de se tornar realmente uma plataforma de orientação regulatória dentro do nosso país, assim como foi, né, o caminho da Expo Cannabis no Uruguai. Então, é uma feira. Fala um pouquinho pra gente sobre esse terceiro pilar, que eu queria entender um pouco melhor. A Feira do Uruguai, né, ela acaba também sendo uma plataforma de conexão, onde a gente consegue discutir com mais profundidades com relação a temas regulatórios, né? Inclusive, a própria feira, ela foi chamada no momento de regulamentação do Uruguai para participar dessa discussão. Como que vai ser essa regulamentação no Uruguai? Né? Por quê? Porque a gente entende do mercado, né? A gente tem com a gente empresas que estão atuando no setor. Então, a gente entende a necessidade também das empresas, né? E aí, dessa maneira, a gente consegue direcionar a como que essa regulamentação deveria ser feita no Brasil. Né? Então, é uma discussão que a gente não se enquadra somente como uma feira, né? Mas realmente com uma plataforma, né, para a gente conseguir discutir com mais profundidade sobre esses temas, principalmente temas regulatórios. Sim, eu apresentei aqui como uma feira para o B2C, né, para o consumidor, mas eu queria até confirmar com você, porque parece que é uma coisa mais 360, né? Como é que você colocaria? É um B2C, um B2B, regulatório, governamental?
Ai, desculpa. Ó, a feira, ela tem atividades para o público final, para o B2C, mas a proposta geral dela, principalmente na situação que a gente se encontra atualmente, ela é uma feira mais B2B, tá? Você vai perceber quando você chegar lá em setembro, e eu tenho certeza que você vai estar conhecendo ali a primeira edição, né? Ela é uma feira que ela tem até um formato diferente da Feira do Uruguai, tá? Então, ela tem algumas coisas a mais, algumas atividades a mais que no Uruguai não tem. No Uruguai, ele tem hoje, né? Até porque está completando 10 anos de edição, ele tem ali uma parte de confraternização maior, né? Aquela parte externa, com show e tal. A gente não vai ter isso, né? Não quer dizer que a gente não vai ter uma parte externa que vai estar rolando música. Sim, vai estar rolando música. Mas não é nessa pegada mais de festival, né? O que a gente vai ter, por exemplo, são salas, né? Salas de aproximadamente 250 metros quadrados, onde a gente vai ter atividades acontecendo dentro dessas salas. Uma sala, que é uma sala muito importante, que, por exemplo, no Uruguai não tem dentro da feira, é a sala de negócios, é a sala B2B, né? Esse espaço B2B, a gente vai conseguir conectar empresas do setor, né? Então, a gente, de uma maneira organizada, a gente vai preparar uma agenda de reuniões entre empresas, onde a gente identifica que existe uma sinergia de negócios, né? Então vai ser só para empresa muito... que já existe ou também para quem está querendo empreender, né? Que o podcast aqui tem esse público também. Para quem quiser empreender também, né? Quero participar da sala B2B, do espaço B2B, para me conectar com empresas do mercado. É ali mesmo, é ali que vai acontecer isso, né? Então é por conta daquele pilar que eu comentei contigo, que é esse pilar de promover negócios no país, né? Então essa sala ela acontece assim, dessa maneira. E aí a gente tem um fórum internacional, que daí já é um fórum com 500 cadeiras ali, né, para as pessoas entrarem, e isso tudo gratuito, né? Tirando o espaço B2B, o fórum internacional, a arena do conhecimento, né? Tudo isso que diz respeito à educação é gratuito. Então, a pessoa entrou, ela pode participar de toda a programação, e a gente vai na Arena do Conhecimento também tratar de temas relacionados a empreendedorismo, né, ao potencial do nosso mercado. A gente vai abrir uma programação ali também para empresas startups canábicas, né, que estão buscando investimento para os seus negócios. Então, existe toda essa programação por trás que tem atrações para o público final, que é participar dessas rodadas, né, de programações que vão estar acontecendo nesses espaços, né? Maravilhoso. Mas não tem essa pegada de festival, ele tem mesmo um foco mais em negócios. Claro. Não, perfeito. Assim, eu tô achando que a Expo Brasil promete e eu tô, assim, super curiosa e quero muito estar lá também. Como é que conta pra gente como é que tá sendo essa experiência de tirar o projeto do papel, quais os maiores desafios de trabalhar com um evento de cannabis aqui no Brasil? Olha, a gente tem desde desafios de pequenos detalhes, né, que são tratados diariamente com a nossa equipe, que parece besteira, mas a gente às vezes tem reunião para falar, olha, o ângulo daquele vaso para cair a flor na planta dessa maneira tem que ser de 38 graus, umas coisas assim que são absurdas, mas a gente tem reunião para decidir todos esses detalhes. Mas assim, o grande desafio, ao meu ver, é de fato a gente ter segurança de que o evento vai acontecer com tranquilidade para todo mundo, né? Não só para todas as pessoas que estarão ali no dia, mas também para as marcas que estão expondo e para a própria organização. Então, hoje a gente tem uma equipe na verdade, formada com 5 escritórios de advocacia envolvidos, né, cada um em uma área, para que tudo corra bem, né, porque a gente realmente está fazendo algo num espaço de eventos que não é um espaço de eventos convencional, onde existem, né, feiras de cannabis. É a primeira vez, inclusive, que a São Paulo Expo vai estar recebendo uma feira de negócios da cannabis.
Então a gente tem, né, todo um desafio não só de fazer o evento acontecer, né, independentemente do tema, você tem todas essas fases que você precisa passar, mas a gente tem também essa antecipação de todos os problemas que possam vir, e a gente já desde agora começar um trabalho aí mais contencioso, né, para diminuir ou até mesmo buscar aí que todos esses riscos eles sejam mitigados. Mas é tudo muito incerto, né, na verdade. A gente não sabe, às vezes alguém no dia pode chegar lá e fazer um protesto, sei lá, mas a gente está preparado para isso, né? Eu acho que sempre quando a gente vai fazer algo que realmente é inovador no país, haverão consequências e haverão riscos. A gente não tem como escapar disso, né? Mas para que o trabalho seja bem feito, né, bem executado, a gente tem que estar cercado aí com um time profissional muito bom para que tudo seja resolvido na hora, né? Enfim, para dar essa segurança para todo mundo, para que o projeto aconteça da maneira mais tranquila possível. Hoje mesmo, a equipe do Uruguai está aqui no Brasil, né? Eles participam juntos da com a gente, da organização? Sim. Não, organização, eles participam como conselheiros nossos aqui no Brasil, né? Mas eles vieram para ver os fornecedores que nós estamos fechando, né? Conhecer também todo mundo que está envolvido no projeto, conhecer ali o espaço onde vai acontecer o evento, né? Então, eles acabam nos ajudando nesse sentido, né? Olha, e também com a experiência, né, deles, porque eles estão aí completando 10 anos de edição agora em 2023. E, pô, quem não quer viajar pro Brasil, né? Acho que também eles estão se divertindo. Adorando, né? E assim, a feira, ela é muito querida por brasileiros, né? Sim, tem 40%? Conta pra gente. 40% do público que vai pra Expo do Uruguai é brasileiro. Então, é uma feira já muito querida, né, pelos brasileiros, e eles sabem disso, né? Então, é por isso que, né, a primeira expansão deles foi justamente o Brasil. Maravilhoso. E se quem estiver ouvindo agora esse papo se perguntar, mas como é que eu faço para trabalhar na organização de um evento canábico? O que é importante para essa pessoa saber? Porque quando a gente estava pensando nessa pauta, a gente se perguntou justamente isso, né? Se vocês estão buscando pessoas especializadas em cannabis para ocupar cargos e funções na feira, ou se é um pouco utópico ainda achar que todo mundo ali necessariamente vai ser entendido do assunto. Na verdade, o que a gente busca hoje para compor o nosso time de execução da feira são pessoas que tenham até experiências em feiras. E não necessariamente no setor da cannabis, tá? Para você ter uma ideia, né? A gente tem o nosso produtor master, o nosso produtor sênior, que estão aí há mais de 35 anos no mercado fazendo feira. Então, a ideia é trazer para o nosso time. Lógico que, na verdade, assim, a grande maioria da nossa equipe ali, ela é formada por pessoas que também entendem sobre cannabis, né? Mas, mais do que isso, hoje, na organização da feira, a gente busca pessoas que tenham experiências mesmo nesse setor de feiras e eventos. Porque são muitos detalhes que quem não está... Eu digo isso porque eu como a organização, eu nunca tive uma atuação forte no setor de feiras e eventos. Então eu preciso estar munida de pessoas que consigam aí nos auxiliar nesses mínimos detalhes para que o projeto seja executado com perfeição. E Lari, antes de topar esse desafio na Expo, você estava trabalhando na Open Green e no Micasa 420. A Open Green, uma plataforma de educação, e o Micasa, uma agência de viagens canábicas. Então, conta pra gente a sua experiência em cada uma delas, começando pelo Micasa, que você criou lá atrás, né, em 2013. Isso. A Micasa, na verdade, ela existe até antes disso, né? Porque antes dela ser uma agência de turismo de experiências canábicas, em 2012 a gente começou a fazer o desenvolvimento de uma plataforma para colocar ali dentro um produto que eram experiências de viagens no litoral.
né? Então, a gente investiu muita grana, muito tempo também nesse projeto, e enfim, depois ele acabou sendo executado, e aí lá por 2016, na verdade, que ela foi se tornar o que ela é hoje, né? Que é uma agência de turismo especializada em experiências canábicas. Mas de 2012 até 2016, ela ficou 4 anos atuando num outro mercado. Então, existiu essa transformação da empresa de um nicho para outro nicho, né? E assim, essa foi a primeira empresa que eu acabei, né, colocando no setor da cannabis. Então, pera, o que aí, pra gente ir um pouco mais a fundo aí, depois a gente volta com a Open Green, mas o que te chamou, o que te despertou pra trabalhar e empreender com cannabis aí nesse ínterim entre 2012 e 2016? Então, não existia um mercado ainda formado, principalmente no setor de turismo no Brasil, né? Tanto é que a Micasa foi a primeira agência de turismo especializada em experiências canábicas. Até então, não existia. Então, eu vi aí uma oportunidade de mercado, né? E aí eu fui estudar mais a fundo sobre isso. Como que tá o turismo canábico no mundo, né? E aí comecei a fazer umas minhas pesquisas e tal. Assim, o turismo já é um setor muito interessante, porque é um setor que você consegue desenvolver muitos negócios, né, e criar novos produtos dentro do turismo. Isso que eu acho sensacional. E aí eu fui fazer essa pesquisa e eu vi, um potencial gigantesco que existe, ainda mais Brasil, né, onde a gente já tem as nossas belezas naturais. As nossas belezas naturais, né? E assim, querendo ou não, a gente já tem uma certa cultura canábica, apesar, né, do momento que a gente vive. E com eventos acontecendo, né? Então tudo isso é algo que a gente poderia trabalhar. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, vi que era interessante, falou, não, vamos então entrar. E aí a gente pegou essa plataforma que já existia, que era essa plataforma de experiências no litoral, e aí mudou a cara dela e ela virou experiências de viagens canábicas. E já era Micasa também. E aí ela já era Micasa, aí ela passou a ser Micasa 420. Né? Então a gente fez esse câmbio aí do nome, né? Mas essa foi a primeira empresa, né? Até hoje, né, a gente tá nesse bem focado no turismo canábico, com cada vez mais novas viagens e novos projetos surgindo. Agora em 2023 vocês vão ver também uma nova novidade para o nome da empresa. A gente está fazendo rebranding da marca e tudo mais. E, enfim, é um momento muito especial, assim, porque a empresa logo completa 10 anos, né? Então é muito legal, assim, ver toda essa trajetória, né? É a empresa mais antiga que eu tenho aí no setor da cannabis. E daí, depois disso, em 2020, a gente começou a ver a necessidade de educar as pessoas sobre o assunto, porque muitas vezes, né, as pessoas não sabiam, chegavam na própria agência e não, mas o que é cannabis? Eu não entendi, mas me explica mais sobre isso. E aí eu comecei a perceber que precisava existir um trabalho mais profundo para educar as pessoas sobre cannabis, porque a gente só vai conseguir, de fato, alguma mudança efetiva no país quando a gente começar a desconstruir certos tabus que existem na sociedade, principalmente com relação a esse tema, né? E aí a gente decidiu, né, com outros sócios daí envolvidos, a criar a Open Green, que é a primeira edtech no Brasil sobre cannabis, né, de educação sobre cannabis. E também o foco da Open Green não é só educar, mas a gente já pensa até adiante, né, que a ideia é profissionalizar as pessoas que já atuam no mercado ou que têm interesse em atuar no setor, né? Então, o primeiro curso que a gente lançou na época, que foi lá em 2020, foi um curso voltado para os advogados. Com o Emílio, esse não? Com o Emílio Figueiredo, com o Cristiano Marona, né? Cecília Galício, Renato Fileve.
É dos HCs? Exatamente, esse mesmo. Esse curso é um sucesso. Fala um pouquinho pra gente. Então, o que acontece? Naquela época, assim, hoje em dia, o habeas corpus ele já tá mais comum, né? Não que a gente ache que deva ser essa maneira, a maneira das pessoas terem acesso a cannabis. Mas é o que tem pra uma hoje. maneira que a gente consegue prover para as famílias o acesso judicialmente falando. E aí, na época, eu lembro que quando a gente decidiu lançar primeiramente esse curso, é justamente para a gente ter algum tipo de movida ali na área jurídica, né? Porque, assim, a gente via que tinha um monte de gente precisando, associações surgindo, e isso é ótimo, né? Cada vez mais associações surgindo para dar o acesso à saúde para essas pessoas, mas tinham pessoas que queriam individualmente ter esse direito, né? E aí, na época, acho que tinham 50 habeas corpus concedidos. Lá em 2019, 2020, por aí, era muito pouco. E aí, conversando com o Emílio, com a Cecília, eu falei, olha, eu queria lançar um curso que, de fato, a gente tivesse um impacto na sociedade, sabe? Hoje a gente começasse a difundir essa maneira das pessoas conseguirem cultivar cannabis de maneira legal no Brasil. E aí, juntos, decidimos criar, então, esse curso. E aí, lançamos, foi um sucesso. E cada vez mais advogados, né, e principalmente os advogados novos, né, os recém-formados, né, querendo entrar num mercado novo, que é de interesse também deles, que está fazendo algo legal, que é dar o acesso à saúde para essas pessoas. Então, foi muito interessante. E a gente percebeu que a curva de habeas corpus concedidos depois do lançamento do curso, ela aumentou muito. Verdade. Muito, assim. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, a gente conseguiu contribuir para isso, sabe? Com o lançamento desse curso. Porque muitos advogados fizeram esse curso. Esse curso está na nossa plataforma. Está completando 3 anos e ainda hoje ele é vendido, né? Ainda hoje as pessoas vão atrás. Então, é muito legal, porque a gente consegue, dessa maneira, construir, né, um novo mercado também de atuação desses profissionais. Né? Com e certeza. É isso que e só bacana. Contextualizando aqui o Emílio, né? O Emílio Figueiredo e a Cecília Galício. Os dois são da Rede Reforma, um coletivo E o Cristiano de juristas. Marona também. Do Marona, o Marona é maravilhoso, verdade. Não sabia que ele estava no curso. Ele é ótimo, tem uma didática incrível, né? Maravilhoso. Não, a gente escolhe a dedo, né? Os professores que a gente vai criar os cursos. Sim, eu tava né? dando uma olhada nos cursos e são, assim, super interessantes. E tem uns que são mais curtinhos, assim, como uma atualização, né? Isso. E aí cabe em vários bolsos, achei massa. E aí eu queria saber... Tanto a Open Green quanto o Micasa continuam no ar, continuam funcionando. Sim, e você normal. dando conta de tudo isso. Eu tô um pouco mais afastada da Micasa, Natural. né? Hoje eu tenho a Thali, que tá tocando essa empresa, o Guilherme também, que fica no atendimento. Pontualmente a gente tem nossas reuniões, lógico, né? Pra decidir pacote, lançar o preço, faço ainda umas revisões, mas eu tenho conseguido, né, formar grupos de trabalho nas empresas que me dão segurança para também tocar outros projetos, né? Eu tenho, além disso, né, eu tenho uma distribuidora de cosméticos, então, que também eu tenho uma outra equipe cuidando, né, então, que é uma distribuidora também que trabalha num mercado que também é tabu, que é um mercado erótico e sensual, né? Realmente você é chegada no tema do tabu, né? Assim, vamos pegar o tabu Gosto. e vamos tirar a grana do tabu e vamos fazer o tabu crescer e virar... e deixar de ser tabu, na verdade, né? Exato. Então, a distribuidora hoje ela é focada em cosméticos íntimos, né? E também ligados à sexualidade. Então, a gente trabalha com lubrificante, distribuição de lubrificante, excitantes, produtos também para o dia a dia, né? Sabonete íntimo, cremes, enfim. Velas. Como é que chama? Chama Kali. Kali. Tem produto também com cannabis na Kali ou ainda não? A gente tem uma linha na Europa que tem cannabis, né? Que é uma linha de lubrificante e excitante, que chama Ganja.
Eu distribuo a marca Int, né, que é uma marca brasileira. Eles têm essa fábrica em Portugal que tem essa linha com cannabis. Aqui no Brasil, a gente tem uma linha que ela entra, né, um pouco dentro desse mercado também da cannabis, que é a linha CB2. Essa linha, a gente trabalha com terpenos na formulação. Claro. Né? Então, é lubrificante pode, né? terpenado e excitante terpenado. E o excitante também leva na composição jambu, leva ginseng, então dá aquela estimulada bem bacana. E foi o lançamento agora em março e foi sucesso de vendas. Assim, tá Adorei vendendo saber, demais. vou atrás disso já. Eu vou te mandar depois, Que vou te mandar massa. pra você provar. É maravilhoso. Por favor. Maravilhoso. E, Lari, você tem uma experiência pré-canábica, digamos assim, lidando com números, planilhas e afins. E me corrija se eu estiver errada. E eu queria saber como essa bagagem mais administrativa e corporativa contribuiu com o seu trabalho dentro do nosso mercado. Bastante, né? A minha bagagem anterior foi passando sempre por multinacionais, né? Então, eu sempre atuei nas áreas de auditoria, nas áreas de gestão de risco. Então, acaba que a gente acaba conhecendo todos os departamentos da empresa, né? Porque a auditoria auditava tudo, então auditava todos os setores. Então, eu tinha que conhecer todos os setores com profundidade para ver se estava correto, se estava tudo sendo feito de maneira correta, né? E também auditava os fornecedores dessas multinacionais. Então, todas as empresas que prestavam serviços, as empresas de onde a gente comprava produtos também eram auditadas, né? Passava por isso. E também com gestão de riscos. E aí, gestão de riscos é pauleira, né? Porque na época, eu não podia deixar a fábrica parar, né? E era justamente na época da crise, né? De 2018. Então, foi bem 2008, quer dizer? 2008. Então, nessa época que tava aquela crise danada, né, que tinha um monte de gente quebrando e tal, eu tinha uma função dentro do meu departamento, que era um departamento até que eu criei na época, que não existia no Brasil, mas era um departamento de gestão de riscos, onde a gente não podia, ou a gente tinha que identificar com muitos meses de antecedência se algum fornecedor de autopeças teria problema financeiro que não ia me entregar peça, e aí, consequentemente, a minha fábrica ia parar. Né? Então, a fábrica do Brasil e da Argentina eram controladas pelo meu departamento ali, e simplesmente tinha que estar atento a todos os detalhes, desde um problema de recall que deu, até um problema de um fornecedor de parafuso do carro que, sei lá, tá falindo, e a gente tinha que resolver. Então, assim... Que é basicamente o que você está fazendo agora na Expo Brasil, né? Na Expo Cannabis Brasil. É tudo. Ponta a ponta. Então, assim, eu já tô acostumada com trabalhar com pressão, né? Trabalhar com esses prazos, né? Não deixar a bomba cair. Então, assim, já tô muito acostumada porque tive toda essa experiência. Então, para mim, é legal, sabe? Eu gosto, porque de alguma maneira eu tô usando essa bagagem e aplicando num setor que realmente eu gosto, que eu quero ver crescer, se desenvolver no Brasil. Então é um prazerzão mesmo, assim, hoje atuar com isso, sabe? Mas tive, sim, muita bagagem que eu trouxe dessa minha experiência, principalmente em multinacionais, né? Depois disso, antes de eu abrir a minha casa, eu acabei ficando por 8 anos com um escritório de consultoria de gestão empresarial. Aí eu saí desse estresse da multinacional e fiquei só atuando com empresas que se encontravam em dificuldade financeira, né? Ou que precisavam do seu know-how ali, ou que estavam quebrando, né? Ou que já estavam em recuperação judicial, e aí eu entrava para fazer uma consultoria para revisar o plano, para deixar a casa em ordem. Então eu fiquei atuando nisso durante 8 anos, mas assim, é muito estressante.
muito, porque daí a gente só tá trabalhando com empresa que tá mal, sabe, das pernas. Claro. Então isso me deixou um pouco, assim, comecei a até ficar meio doente, sabe? O meu emocional ficou bem abalado, e a gente tá lidando ali com muitas pessoas, né? O dono já tá desestimulado porque o negócio dele tá quebrando. Os funcionários estão desestimulados porque eles estão vendo que o negócio pode falir, né? Então, assim, é uma massa, né, de energia negativa que envolve ali que não é bacana. Tem que limpar aquilo, né? Cara, é muito difícil lidar com isso. Mas, assim, nesses 8 anos que eu fiquei trabalhando com isso, eu salvei todas as empresas, nenhuma quebrou, né? Tá todo mundo aí até hoje, todas abertas. Lari, quer ser minha sócia? Vamos montar um negócio, Lari, pelo amor de Deus. Eu tô mais querendo agora parar, viu? Porque eu acho que eu cheguei no meu limite agora. Porra, com tanta empresa e tudo, e ainda mãe, né? Ou seja, e ainda mãe, que é um outro trampo, né, cara? Nossa, vale por 2 outros trampos, e ela é aliás. pequenininha, né? Ela tem 5 anos ainda, Aya. Então, é um cuidado muito especial ali, né? Que a gente precisa ter. O meu projeto principal hoje é ela, né? Educar bem, sabe? Passar o que eu acho que é certo, o que é errado. Essa orientação eu acho que é a parte que mais me preocupa mesmo, sabe? Como criar bem, claro, né? E assim, eu acho que tudo isso que eu faço hoje, né? É pensando nela também, sabe? Porque eu quero deixar um mundo melhor para ela. E aí, para mim, faz sentido trabalhar em mercados onde a gente vai estar, de alguma maneira, contribuindo para que o mundo para ela seja melhor, né? Então, eu penso muito nisso, assim, sabe? Tem que deixar algo que realmente faça diferença no mundo, né? Muito lindo, Lari. E aqui, por fim, uma curiosidade pessoal. Para quem não sabe, você tem uma ascendência asiática, certo? Sim. Então eu queria saber como é que seus pais e demais familiares lidaram com você sendo esse expoente dentro de um mercado, talvez, para eles, um tanto quanto controverso. Cara, meus pais são bem cabeça aberta. Assim, que ótimo. Eu falo que nós somos uma família oriental meio que fora da curva, sabe? Parece um monte de italiano ali. Todo mundo é barulhento, a gente gosta de festa, de se reunir, né? Então, assim, pra eles, assim, foi muito comum, não foi uma coisa que surpreendeu, né? A única coisa que meu pai falou quando eu falei, eu vou transformar agora a minha casa em minha casa 420. Ele, mas por que? Não vou mudar o foco por isso, isso, isso. Entendi, então quer dizer, você vai agora trabalhar com maconheiro. Eu falei, é isso aí. Ele, bacana. E assim, adoro. Sabe, né? Vai lá, vai em frente. A gente sempre teve muito apoio. Na verdade, nós, assim, eu, meus irmãos, a gente sempre teve muito apoio para escolher o que queria fazer, sabe? Eles nunca falaram, não faça isso. Eles sempre apoiaram, mesmo não concordando, né? E hoje, na verdade, é muito comum, né? Eles já sabem que eu gosto, eles já perceberam que eu gosto de trabalhar nesses mercados. Então, na verdade, não falam nada, já estão acostumados. Ai, maravilhoso. Que mais famílias tenham essa abertura também. E, bom, é isso. Estamos chegando no final. Agora é a hora dos quadros. Bora pros quadros, Lari? Vamos lá. Então, para começar, a gente, depois de ter falado de tantos êxitos, de uma trajetória tão linda quanto a sua, tem alguma história de fracasso, assim, que você se lembre, queira compartilhar com os nossos ouvintes? Eu falo que, assim, eu tenho um fracasso, mas é um fracasso que foi edificante, que foi a própria Micasa, tá? A Micasa, ela faliu, na verdade, né? Por quê? A gente investiu muito dinheiro, na época, 10 anos atrás, eu acho que foi investido algo em torno de uns 200 mil reais, que era bastante coisa na época, para desenvolver essa plataforma.
que depois a gente refez ela mais 3 ou 4 vezes, assim, eu até perdi a conta. Mas foi algo que eu falo que foi um fracasso edificante, né? Porque, na verdade, a gente não precisa ter esses investimentos para criar uma empresa que faça diferença, sabe? Tudo bem que era uma plataforma super inovadora na época, era tipo, o conceito dela é o que é o Airbnb hoje, né? Mas isso há 10 anos atrás a gente estava construindo. E aí, por que a gente fracassou? Porque na época, eu acho que era uma empresa muito nova, né? Com um conceito muito novo que na época não era muito bem aceito, né? Porque eu tava falando assim, olha, pega a sua casa do litoral que fica aí fechada por meses, né? Coloca aqui na minha plataforma e a gente aluga ela por 2 dias para uma pessoa que vai chegar aqui pela plataforma, ela vai entrar, vai contratar, você entrega a chave, mas as pessoas ficavam, nossa, mas como assim? Eu vou colocar minha casa num lugar que todo mundo pode acessar e ver por dentro dela como que ela é, e aí eu não vou saber quem é que tá alugando, os caras vão me roubar. Então assim, eu acho que hoje a gente até entende isso, é normal, todo mundo faz isso. Mas lá no início, né, há 11 anos atrás, né, porque era a época que a gente estava desenvolvendo e já vendendo esse conceito para as pessoas, era uma coisa que soava esquisito, sabe? Então, eu falo que foi um fracasso porque talvez a gente também não tinha recursos suficientes para divulgar mais essa ideia e fortalecer essa ideia naquela época. Entendeu? E tirar essa falta de entendimento. Isso. E de alguma maneira ela fracassou. Mas eu falo que ela também foi um fracasso que veio para trazer algo maior, porque disso surgiu aí a possibilidade da gente enxergar para ela, né, para essa agência, um outro nicho de mercado inexplorado, e aí a gente pegou esse projeto e reaproveitou num nicho que fez mais sentido, sabe? Porque na época, né, pro mercado da cannabis, era muito mais legal uma pessoa falar, pô, eu tenho um quarto sobrando aqui na minha casa, eu sou maconheiro, e não tem problemas. Eu até prefiro que venha uma pessoa aqui que vai poder fumar comigo, não tem problema algum, entendeu? Que não vai me julgar, sei lá, né? Então, isso foi mais bem aceito para o nicho da cannabis, né? Então, de qualquer maneira, eu vejo como um fracasso, mas que é um fracasso que veio aí para contribuir com o surgimento num outro mercado. E a criatividade, né, assim, posta em prática. Você pegou uma coisa dali, com uma coisa daqui, juntou e aí deu certo. Exato. Maravilhoso. E gostei do que você comentou também de que não é preciso tanto dinheiro assim para investir num projeto. E aí entra o segundo quadro. Se coloca na pele de um empreendedor que quer empreender com cannabis e hoje essa pessoa tem, vamos colocar, 70 mil reais. No que você investiria ou empreenderia hoje? O que eu falo, tá? Independentemente do valor, e você está falando isso para empreender no Brasil, né? Ah, tá. Independentemente do valor e considerando a regulamentação hoje no Brasil, eu apostaria em trabalhos onde a gente não toca a planta. Independentemente do valor que você tenha. Então, se você vamos lá, dando exemplo, um advogado, se especializa em advocacia e cannabis, né? Se você é uma pessoa que é publicitária, lança alguma coisa, pega a sua agência e tenha um nicho ali dentro, onde você vai atender as empresas do nosso setor, porque tem particularidades para a gente fazer publicidade dos nossos produtos, né? Então, e o legal é que a gente consegue também, eu acho que isso é mais seguro, e também existe a possibilidade de a gente criar novas profissões, né? É um mercado que está em plena expansão, então é possível criar. A gente mesmo na minha casa, a gente criou uma profissão que eu nunca tinha visto antes, que é o guia de turismo canábico. Entendeu? Então são os guias que acompanham os grupos nossos nas viagens, que entendem sobre o assunto e que vão explicar
né? Por exemplo, num city tour, o que foi ali, por que aquilo, de alguma maneira, tem a ver com o processo de regulamentação do país. Então, é legal porque é algo que você consegue aí desenvolver produtos novos, criar serviços novos, né, dentro do setor. Mas eu sempre falo que seria mais seguro se a gente conseguir, no Brasil hoje, trabalhar com algo que não toca a planta. Se você não tem esse contato direto com planta. Isso é a minha opinião. Porque muitas vezes, legal, quero desenvolver um produto à base de cannabis. Bacana, mas talvez você tenha mais sucesso se você realmente quer isso, vai para um país que você pode produzir e comercializar, então. Do que ter que, às vezes, judicialmente tentar alguma coisa no Brasil, para depois correr o risco ainda de perder. Então, você perde dinheiro, perde tempo, Mas eu acho que agora é a hora das pessoas que têm interesse em empreender no mercado entrarem agora, né? A gente só vai surfar essa onda, ela tá lá, ela tá quase. Quem já estiver no mercado vai conseguir ter um diferencial, não só do próprio mercado nosso interno, né? Mas das próprias particularidades do nosso mercado, porque é diferente. A gente, né, precisa entender esse momento que a gente está passando, mas a gente precisa sempre estar de olho no que vai acontecer e, de alguma maneira, a gente está presente desde agora. Isso tem que estar preparado, né? Se abre aí, não, tudo bem, amanhã já abriu o mercado, pode fazer de tudo, e aí? Até o tempo de você desenvolver seu projeto, colocar em prática, adquirir algum tipo de experiência no setor, já tem um monte de gente na sua frente. Né? Então, é importante começar agora. Perfeito, Lari. Para terminar aqui, o terceiro quadro é o Cannabis Indica, onde a gente pede sugestões suas, por exemplo, sobre uma personalidade da cannabis ou dos psicodélicos que você indica seguir no LinkedIn. Eu gosto bastante da Luna Vargas. Que eu gosto bastante Foi nossa convidada também. Que aqui. Legal, maravilha. Ela é maravilhosa. É muito bacana porque ela tem esse viés educacional. Eu gosto bastante de seguir pessoas que trabalham com educação. Então, indico ela. E queria também indicar uma empresa, que é a Cannabis Empregos. Não sei se vocês conhecem, mas para quem do quer... Danilo Lang. Isso, assim, eu acho bem bacana também, porque para quem quer começar a entrar no mercado, mas não necessariamente empreender no mercado, porque a gente precisa pontuar isso, nem todo mundo quer empreender, mas quer estar de alguma maneira dentro do mercado da cannabis. Né? Então, também sigam a Cannabis Empregos, porque lá é uma maneira de repente, você se inserir no mercado e começar a conhecer um pouco mais com profundidade. Maravilhoso. E agora, no Cannabis Indica ainda um conteúdo que pode ser filme, série, podcast, livro, evento... Além da Expo Cannabis Brasil, que assim, tem que ir, tem que estar lá, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Eu vou indicar livro então, viu? Eu gosto bastante de ler, né? Tô sempre lendo coisas novas. Vou indicar um livro que não é um livro específico do setor da cannabis, mas depois eu indico outro que é mais. Mas tem um que eu tô lendo agora que eu tô gostando bastante, que chama CEO Excellence. Que para quem, né, já empreende, né, eu acho que é um livro que, muito, muito legal. Eu sei que foram 25 anos de pesquisa para esse livro ser lançado. É um livro de negócios e liderança. Então, ele ele pega e faz entrevistas com os principais líderes das empresas. Não quer dizer que sejam das empresas de cannabis, tá? Mas é legal porque acaba mostrando, né, o papel desses CEOs dentro dessas empresas, né? E por que mesmo sendo de setores distintos, existem semelhanças que são muito surpreendentes. Então é muito legal esse livro. Mostra aí, né, como que os melhores CEOs aí, eles pensam, né? E como que eles se adaptam aos desafios que acontecem ali na gestão de uma empresa. Então esse eu acho bem bacana. E com relação ao nosso mercado, na verdade tem um livro, ele chama The Entrepreneur's Guide to Cannabis.
ele é a adaptação do The Cannabis Business. E isso é bem bacana porque ele vai tratar sobre leis, finanças e governança corporativa do setor da cannabis. Então, ele vai trazer também, assim como no CEO Excellence, ele vai trazer entrevistas com CEOs de empresas, né, da indústria da cannabis. E aí, ele é muito legal porque ele acaba trazendo aí, né, como que você consegue ter uma oportunidade para poder criar uma empresa de sucesso e com impacto social. Então, é bem bacana, né? E mostra também esses viés particulares que tem da indústria de cannabis, né? Por que ele é diferente de todas as outras indústrias do mundo, né? É algo que, assim, eu gostei dessa releitura, eu já tinha lido o anterior, daí depois eu li esse daí, e ele ficou mais completo, sabe? Porque daí tá trazendo também, junto às novas leis, né, que regem hoje os Estados Unidos. Então, esses livros aí, o CEO Excellence e o The Entrepreneur's Guide to Cannabis, e que essa releitura do The Cannabis Business eu indico bastante. Adoramos as Vocês vão dicas, gostar. super grata. E antes de dizer adeus, deixa com a gente os seus perfis, onde as pessoas que querem te seguir podem te encontrar, no LinkedIn, no Instagram, enfim. Dá o seu contato aí pra gente. O meu pessoal tá Larissa Uchida em todas as redes, com CH. O CHIDA, em todas as redes eu vou estar com o mesmo nome. E aí lá no meu Instagram, entrando lá, vocês conseguem também ver todas as empresas que estão aí debaixo desse grande grupo, né, que eu tô montando. Então vai estar a Micasa, vai estar a Expo, a Open Green, né, tá a Cali, enfim, todas as empresas aí que eu tô administrando. Eu vou atrás da Cali já. Lari, super obrigada. Foi ótimo trocar essa ideia com você. Tenho certeza que a galera tá tipo, oh my God, preciso segui-la, preciso saber o que ela está fazendo. Porque realmente você é uma inspiração dentro da indústria e dentro do empreendedorismo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Anitta. Obrigada, viu, pelo convite e parabéns pelo programa. Obrigada, amorzão. Graças a você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Krepp. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem.